Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa quarta aula online, estudando em casa. Pegue o seu livro de história. Na aula passada, nós já estudamos sobre o iluminismo, o início do iluminismo, a busca de uma nova forma de pensar, a razão, de interpretar o mundo de acordo com as transformações que ele estava vivenciando. Hoje nós vamos estudar os principais filósofos, os pensadores que determinaram essas diretrizes desse momento histórico que foi o iluminismo. Filósofos iluministas. Acompanhe a leitura comigo da página 40. Como vimos, os filósofos iluministas questionaram a ordem vigente até então, posteriormente chamada de Antigo Regime por seus críticos. Antigo Regime, o período dos reis, o absolutismo e tudo que faz parte dele. No decorrer do século XVIII, o iluminismo se consolidou como uma corrente de pensamento variada e composta de diversos intelectuais. Conheça a seguir os principais pensadores vinculados a este movimento. Esta videoaula pretende justamente fazer com que você conheça esses principais filósofos. Um deles, René Descartes. Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Quais foram as principais ideias dele? Primeiro, ele foi filósofo e matemático francês. Ele foi o criador. Ele disse que a razão como único caminho para o conhecimento. Para ele, a razão ela é o único caminho para o conhecimento. Sua principal frase, que ficou conhecida na história, foi: penso, logo existo. Raciocínio lógico científico para comprovar a existência de Deus. Ele usava a ciência e o raciocínio lógico para comprovar a existência de Deus. Vamos ver um pouquinho mais sobre Descartes. René Descartes foi um pensador francês que se dedicou principalmente a buscar uma base para o pensamento filosófico, rompendo com tradições anteriores. Foi o criador do método cartesiano, que se baseia na realização de 4 tarefas. Quais são elas? Verificar, analisar, sintetizar e enumerar, a fim de provar a existência de alguma coisa, fenômeno ou fato. É a célebre frase: penso, logo existo. Outro filósofo muito conhecido do iluminismo, Voltaire, que nasceu em 1694, faleceu em 1778. Ele foi o criador das cartas inglesas, fez críticas mordazes à sociedade e à cultura do antigo regime. Para ele, o preconceito é uma opinião, não submetida à razão. Ele também disse que não concordo com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la. Essa é uma frase bastante conhecida na história. Voltaire. O pensador francês Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet, chamou a atenção para a tolerância religiosa, defendendo o Estado laico, ou seja, um Estado que é independente da religião ou das instituições do clero, em que todos tivessem o direito de manifestar a própria fé, sem a imposição de outra, ou seja, cada pessoa escolher a sua religião, cada um tem essa liberdade. Voltaire também defendia a liberdade de expressão, ou seja, a possibilidade de todas as pessoas expressarem suas ideias sem serem reprimidas por governantes ou por religiosos. O conhecimento eclético de Voltaire possibilitou a esse autor apresentar uma vasta produção literária de gêneros diversos, como peças de teatro, romances, poemas e ensaios. Aqui você vê uma ilustração clássica da época de Charles Lemonnier. É a leitura da tragédia O Órfão da China, de Voltaire, no salão de Madame Geoffrin. Essa tela feita em óleo,
ela é de meados do século XVIII. Você vê filósofos, iluministas, outros pensadores e a elite parisiense, que se reunia em salões literários com o intuito de promover e discutir novas ideias. Outro pensador iluminista, John Locke. Ele foi o precursor do iluminismo, filosofia dos sentidos, e ele dizia que a alma e a moralidade era o que ele defendia mais. Vamos ver um pouco mais sobre Locke. Na unidade 1 desse livro, foi apresentado um texto do filósofo inglês John Locke, que nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Considerado um dos precursores do iluminismo, Locke defendia a liberdade e a tolerância religiosa e condenava o absolutismo. Ele concebeu a teoria política de que o Estado deve assegurar os direitos naturais do povo, como a proteção à vida, o direito à liberdade e a garantia da propriedade. Além disso, Locke acreditava que o poder dos governantes só era legítimo se atendesse aos interesses da sociedade como um todo. Aí você vê, pensador Locke novamente, um resumo mais da obra dele. A principal obra foi Segundo Tratado de Governo, Ideias, Contrato Social, que o governo tem a obrigação de garantir os direitos naturais do indivíduo, os direitos naturais, que era a defesa da vida, liberdade e a propriedade privada. Liberalismo político, ele criticava o absolutismo, defendia a supremacia do parlamento perante o monarca e a existência de uma constituição e o direito do povo de se revoltar contra os governantes. Sobre o liberalismo econômico, ele defendia a propriedade privada. Outro pensador, Montesquieu, fez crítica severa ao absolutismo, o princípio das leis e a divisão em três poderes. Vamos ver um pouquinho mais sobre Montesquieu. O Barão de Montesquieu, que nasceu em 1689 e faleceu em 1755, foi filósofo francês. Entendia que o poder do Estado deveria ser dividido em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E não se concentrava em uma única pessoa, o que para ele facilitava os abusos e a tirania. Montesquieu apresentou essa teoria em sua obra mais importante, o livro O Espírito das Leis. Vamos aqui mais um resumo sobre Montesquieu. O Espírito das Leis foi o seu principal livro, a divisão dos três poderes que ele defendia, legislativo, executivo e judiciário. Ele era contra o despotismo dos reis e inspirou os monarquistas constitucionais no início da Revolução Francesa. Outro grande filósofo do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712, faleceu em 1778, foi um pensador suíço e ele era a favor da participação popular irrestrita no poder. Ele afirmava que um bom governo era resultado de um pacto, um contrato social baseado em leis feitas por representantes de todos os segmentos sociais. Todos teriam direito ao voto e o governo deveria atender aos interesses da maioria. Assim seria formada uma democracia. Rousseau participou da enciclopédia de Denis Diderot e de Jean Leron de D'Alembert, escrevendo sobre música, o que demonstra como era eclético, ou seja, uma pessoa versada em várias atividades e conhecimentos. Ele era eclético, o conhecimento dos pensadores da época. Rousseau participou da enciclopédia de Denis Diderot, escreveu sobre a música. Continua no outro parágrafo. Outra contribuição importante de Rousseau foi a obra Emílio ou da Educação, que alcançou grande sucesso quando foi lançada. Esse livro trata do tema da educação em uma história ficcional, de um órfão nobre e rico.
Nele, o autor expõe a ideia de que, para educar uma criança, é necessário considerar os seus instintos naturais. Resumo nesse quadro azul sobre as ideias de Rousseau. Ele, criador do contrato social, discurso sobre a origem e fundamento das desigualdades entre homens, a teoria da vontade geral, ou seja, a soberania reside no povo, a razão das desigualdades sociais, que o homem nasce bom, que é a sociedade que o corrompe, e fazia uma crítica à noção de progresso e à propriedade privada, e à teoria do bom selvagem. Outro filósofo muito importante do iluminismo, Adam Smith, e o liberalismo econômico. O escocês Adam Smith, que nasceu em 1723 e faleceu em 1790, foi um dos mais importantes teóricos do liberalismo econômico. Seu principal livro, A Riqueza das Nações, foi publicado em 1776. Nessa obra, o autor criticou as teses mercantilistas que defendiam o acúmulo de metais como indicador de riqueza de uma nação. Lembra do mercantilismo? O país mais rico é o que tivesse mais ouro e joias preciosas? Muito bem. Para Smith, a riqueza de um país era gerada pelo trabalho. Devia-se buscar, então, tornar o trabalhador mais produtivo, o que seria possível com a divisão e a especialização do trabalho. O aumento da produtividade geraria excedente de valor, que, por sua vez, elevariam os investimentos e o mercado consumidor. Todo esse processo formaria o capital que garantiria a riqueza de um país. Esse era o pensamento de Adam Smith. Adam Smith defendia a livre concorrência, que na França ganhou forma no lema laissez-faire, laissez-passer, o que significa deixe fazer, deixe passar. De acordo com essa concepção, sem o controle do Estado, os empresários disputariam o mercado consumidor. Assim, para ganhar esse mercado, eles teriam de elevar a qualidade de seus produtos e oferecer melhores preços, que é a livre concorrência. Com base nessas ideias, Smith também reprovava a prática mercantilista do exclusivo colonial, ou seja, a determinação de que as colônias fizessem trocas comerciais apenas com a metrópole. Em sua opinião, o livre comércio entre as nações era importante para que houvesse mais lucro. Agora vamos continuar na página 42, falando sobre o despotismo esclarecido. O iluminismo surgiu na Europa em defesa de ideias contrárias aos absolutismos. Contudo, a partir da segunda metade do século XVIII, o racionalismo, que se tornara notório entre os filósofos iluministas, foi adotado por alguns governantes absolutistas, aqueles que conciliaram tanto as práticas do racionalismo quanto as do absolutismo passaram a ser conhecidos como déspotas esclarecidos, ou seja, reis que sabiam dessas novas tendências sobre o iluminismo, a questão da razão, da ciência, dessa nova visão de como surgiu o progresso, mas que não queriam perder seus poderes. Aí eles foram considerados déspotas esclarecidos. Os mais famosos déspotas esclarecidos foram José II da Áustria, Frederico II da Prússia e Catarina II da Rússia, além do português José I. Eles aliaram uma crescente centralização monárquica a medidas de valorização da educação, de fortalecimento da economia e de rupturas das relações entre a Igreja e o Estado. Ou seja, eles pegavam essas novas ideias, tentando valorizar, os interesses do povo, mas sem deixar de ter o poder total nas mãos. Muito espertos. Vamos aqui, o despotismo esclarecido. A pouco e pouco, alguns monarcas foram sendo influenciados pelos princípios do iluminismo e tentaram promover o progresso e o desenvolvimento cultural. Os reis continuavam a ter o poder absoluto, mas deviam governar tendo como finalidade o bem comum. Os déspotas esclarecidos ou iluminados
não correspondiam completamente aos ideais iluministas. Aí você vê o Frederico II da Prússia, a Catarina e o José I, Dom José I. Vamos à nossa atividade. Vocês irão reler as páginas 40 a 43 e irão responder apenas estas questões. Na primeira, você vai ler esse texto, o voto é para todos. Depois da leitura, você vai formular o seu raciocínio, dizendo se esse texto, o que é mais justo, o voto universal ou o voto restrito a alguns setores da sociedade. Lembrando que essa pergunta ela é pessoal, baseada na leitura e estudo. Segunda questão. O que Adam Smith defendia em relação à economia de um país? É só você voltar à leitura das páginas do livro que você encontra rapidinho essa resposta. E na terceira, você vai ler essa obra, que é um texto, né, sobre Rousseau, do contrato social, e responder a essas questões, A, B e C. Terminada a atividade, copie e responda de caneta, tire uma foto e me envie para correção. Desde já eu agradeço a sua participação e seu empenho nas atividades. Lembrando que o sucesso da sua aprendizagem depende exclusivamente de você. E agora eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima!